Bem-vindos ao Venagrocast, podcast oficial da Venagro, em parceria com o Espírito Hub. Aqui compartilhamos as histórias e as pessoas que fazem o agronegócio e a Venagro acontecer. Olá, ouvintes da Venagrocast. Hoje continuamos nossa série de histórias por trás do agronegócio. No episódio passado, vocês conheceram como a Venagro surgiu e os bastidores do nosso crescimento. Através da visão dos sócios, nós contamos várias histórias que vocês puderam compartilhar. Hoje vamos ouvir quem está na linha de frente, enfrentando desafios diários e ajudando a transformar nosso projeto em realidade. Luiz Otávio Mendonça, nosso gerente regional da Bahia, e o Jobson Simões, gerente regional do Espírito Santo. Eles estão conosco desde o início e vão compartilhar suas experiências, aprendizados e histórias que moldaram a Venagro regionalmente. O Breno, também está aqui, porque nessa jornada, nessas histórias aí que vocês vão ouvir hoje, em algum momento, a gente se cruzou e fez parte dessa jornada. Então, Luiz Otávio, vamos começar com você. Você está lá na Bahia, no extremo sul da Bahia, com a gente desde o começo. E você e o Jovem ficam bem à vontade para contar como é que vocês chegaram à Venagro e o que motivou a abraçar esse projeto desde o início. Porque os dois foi praticamente, vocês começaram juntos. E vocês é que formaram a equipe, Vocês não pegaram uma equipe já formada. Então, fica à vontade aí para falar o que motivou vocês a avançar nesse projeto. Você lá no extremo sul da Bahia, o Jobson aqui no norte do Espírito Santo. Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, falando da Venagro, falando dessa construção, que já vai para quase 3 anos, a gente dentro desse processo, uns 2 anos e pouquinho, que a gente já está nesse processo. E eu acho que o pontapé começou dentro da história de construção para chegar até a Venagro, uns 6 ou 7 anos atrás, eu acredito, foi quando eu conheci o Breno, lá num evento que teve lá em Olambra. Foi o primeiro contato que eu tive com o Breno. Eu participava de uma revenda de uma concessionária que atendia um produto que Breno trabalhava na fábrica. Acabou que a gente, dentro do nosso plano de carreira, eu acabei virando RTV dessa empresa, e Breno era um par, e aí depois foi promovido à gerência e fui liderado. E a gente conseguiu construir um trabalho muito bom dentro dessa empresa. A gente conseguiu crescer muito o mercado, fizemos trabalho com muita sinergia e criamos um laço realmente profissional que de grandes resultados, entendeu? E quando surgiu a questão da vinda para a Venagro, eu aliei muito o que tinha de qualidade de liderança, que eu já conhecia o Breno, e quando eu conheci o outro corpo diretivo, o restante das pessoas que iam participar da equipe, eu me senti prestigiado, contemplado de estar com pessoas realmente altamente capazes dentro de um propósito. Da Venagro, quem estava participando da Venagro, justamente, no caso, os sócios. Os sócios, perfeito. E dentro de uma proposta de missão e valores, eu consegui me conectar de início com a proposta da cultura da empresa. Era o que eu buscava, era o que eu me senti assim em casa, quando eu inspirado a participar de uma empresa que tinha uma missão e valores, um foco no propósito extremamente bem definido. Então a gente tinha muita qualidade humana de diretoria, de gerência. Então no começo você já conseguiu identificar isso? Consegui. A visão, a cultura? Consegui identificar. Breno, eu até não estou lembrando direito não, mas a gente sentou para definir tudo isso antes, até se formar uma equipe. É o que eu falo, que os primeiros que hoje estão com a gente, mas os primeiros que acreditaram, vamos falar assim, na nossa fala,
era tudo um projeto ainda, né? E realmente, né, tanto o Luiz Otávio quanto o Jobson acreditaram no que era um projeto e acredito que assim muito motivados também a construção desse projeto, mas juntos, né? A execução desse projeto, só que juntos, né? Eles fazendo parte dessa execução, né? Efetivamente. A gente falava muito no propósito. Qual o propósito, entendeu? E a gente conseguiu conectar isso. Isso é legal, né? Depois a gente vai ouvir um pouco a história dessa etapa aí do Jobson também, mas assim, com esse depoimento seu, nós, quando a gente se juntou, né, o sócio, a gente ia definir as contratações, como que a gente ia contratar. Isso é legal porque realmente a gente sentou, né? Nós contamos no outro podcast, acho que nós falamos sobre isso. A gente teve uma decisão muito feliz, que era deixar claro o propósito, para contratar pelo propósito e não vamos dizer assim, pelo cachê, né? Vamos dizer assim, com foco mais no propósito da cultura que a gente queria implantar na empresa. E que é muito legal, assim, que duas das nossas gerências, né, que é o Luiz Otávio e o Jobson, as histórias se cruzam profissionais anteriormente, não porque eu já conheci o Luiz e o Jobson. Vamos ouvir agora do Jobson. Então a gente... Mas muito legal isso, que ele falou que vocês foram um par na empresa, trabalharam, aí depois você assumiu um cargo de liderança como gerente, gestor regional, e vocês continuaram trabalhando juntos, né? Depois entra a fase da Venagro, né? E você, Jobson, o Jobson aqui no Norte do Espírito Santo, né? Conta aí um pouco da sua trajetória, como que a gente acabou cruzando essas linhas. Primeiramente, bom dia a todos, né? Minha história é um pouco mais longa, né, do que o Luiz, né, só que é mais ligado diretamente ao Francisco, né, o Chico, porque antes de conhecer profissionalmente eu já me conhecia, eu que não conhecia, lembrava dele, que era muito novo, mas a minha trajetória profissional já começou com o Francisco antes mesmo de eu começar a assumir a minha carreira profissional, mas foi meio que... Eu posso te ajudar nesse pedaço aí. Rapidamente, né? Eu conheci o Jobson, acho que ele tinha uns 6 anos, 5, 4 anos de idade com o pai dele. Eu fui olhar uma lavoura de maracujá que o pai dele tinha e fazer as recomendações, né? E o pai dele falou que o sonho dele, quando eu passei a receita, ele falou: rapaz, o meu sonho é que meu filho um dia seja agrônomo, técnico agrícola, agrônomo, e faça isso que você está fazendo. Então essa é a primeira vez que eu conheci o Jobson, né? Dali para frente, né, você teve uma carreira de estudo, técnico, agrícola. Antes mesmo de eu começar a trabalhar na área do agro, eu trabalhava na parte da empresa da minha família, né? E o Francisco me deu a oportunidade, né, de estar iniciando como estagiário para cumprir hora de estágio, né, no desafio anterior nosso. Depois disso evoluímos para um estágio remunerado e foi só evoluindo, né? Um balconista também depois foi para promotor RTV, de RTV para coordenador de equipe, e eu via que faltava alguma coisa. A verdade é que, tipo assim, que eu queria alguma coisa a mais. E aonde que eu estava, que eu tenho que agradecer muito, já não, tipo assim, não me cabia. Eu queria uma coisa a mais. E em conversa com o Francisco e com o Breno, eu vi que essa oportunidade estaria na Venagro. E em cima disso eu assumi e aceitei o desafio junto com eles de estar desenvolvendo esse trabalho que antes era feito com muita maestria pelas revendas na região. Essa pessoalidade, esse contato direto com o cliente, entendeu? Exato. Não só um número de compra, mas sim uma pessoa que está ali. Então, tipo assim, eu assumi esse desafio e acreditamos juntos. Não tenho nenhum momento de me arrepender, só agradecer que, tipo, tá me superando as expectativas desde o começo dessa... Vocês dois também têm uma história, né? Você fez lembrar uma coisa aqui.
Vocês têm uma história também fora dessa parte comercial da família de vocês que Sim, é ligada ao agro, né? Sim. Tanto você como o Jobson também, dos pais. O Jobson até do avô que eu conheci. Sim, o avô. Minha família é uma família rural, né? Meu avô, bisavô eram produtores. Então sim. eu não tinha como deixar de ser agrônomo, de vivenciar a infância, meu pai nas lavouras. Então, assim, tem uma história aí. Jobson também, né? O avô e o Sou pai. Eu sou até meio suspeito de falar. Eu nasci na roça, né? Convivi tudo com minha vida sempre com a lavoura, com animais, tanto na pecuária como na agricultura. Tudo meio suspeito de falar. Até um pouco isso aí. Pensando nisso, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando se pensa no atendimento ao cliente. Né? Sim. Pensar sempre que a gente não pode perder isso, né? A gente propôs uma questão da pessoalidade, né? De investir muito nisso, né? Em tratar o nosso cliente realmente lá na ponta. E aí a nossa gestão está muito ligada, né, ao setor também, uma história, vamos dizer assim, isso faz toda a diferença na hora do atendimento, né? Sim, Justamente. sim. E voltando um pouco a essa fase aí, quando a gente já se conhecia, no caso, eu e o Jobson, né? Mas quando você conheceu a proposta, né, que você resolveu, né, participar dessa jornada aí, como é que foi, como o Luiz Otávio falou, o que você viu como propósito, você também conseguiu entender a cultura, estava claro para você o que você teria pela frente? Isso aí eu sabia, tipo assim, no primeiro momento que não seria fácil, na verdade é essa. Mas seria primordial para mim, acho que a palavra certa é essa, porque poderia mostrar o que realmente tipo, assim, sempre teve ali, sempre esteve disposto a fazer, a implantar, ao que realmente a gente acredita, né? Como profissional, como pessoas, né? Assim, na construção da equipe, que foi um ponto mais desafiador também. Bom, então você já entrou num assunto aí que a gente iria até, acho que em sequência até, perguntar para vocês, né, Jobson, acho que você pode continuar aí, né, quando você assumiu a gestão da região, né, quais foram os maiores desafios para liderar um time, né, em busca de um único propósito, né? Eu vou até complementar essa pergunta aí também, Sim, fora do script, pode. mas assim, o que é muito legal, tanto o Luiz Otávio como o Jobson, eles já estiveram em posições de liderança, mas não ainda na posição que eles estão agora, né, como um gerente regional. Então, assim, eu queria ouvir qual foi o principal desafio disso aí, porque tudo que é novo, né, tudo que muda, vamos falar assim, causa desconforto. E acredito que com vocês também não foi diferente. Eu mesmo vamos falar assim, nos primeiros 3 meses como gerente regional na empresa anterior, eu falo para você, dava desespero, foi caos. E eu queria ouvir um pouco disso, porque vocês passaram isso também dentro da Venagro. Então, eu queria ouvir um pouco disso aí. Pode ser? Pode falar. Eu vou falar aqui uma experiência que foi determinante. Eu vinha dentro de uma perspectiva que eu tinha que ter um modelo de profissionais parecidos e criar sinergia em cima de um modelo desse tipo de profissional, um cara mais consultivo. E quando a gente constituiu a nossa equipe, a gente conseguiu pegar pessoas de grande potencial, de grande capacidade, já profissionais do mercado, mas com características extremamente distintas. Eram grandes jogadores, a gente conseguia criar sinergia com grandes competidores, com grandes jogadores. Foi uma situação desafiadora, que no início eu achava como um ponto de gap. Hoje eu já penso diferente, eu acho que a equipe diferente, ela se complementa. A partir do momento que a gente consegue criar sinergia, que a gente consegue criar valor na complementariedade desses profissionais
um com o outro, nós temos uma equipe de campeões. Eu acho que foi isso o grande desafio e o grande trunfo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, você achou que ia contratar pessoas com o mesmo perfil e também com as mesmas características. E no caso, você contratou com o mesmo perfil, mas com características diferentes. Esse é o maior desafio de liderança, né? Legal. E você, Jobs? Qual foi o maior desafio para você aí nessa? Interessante que o Luiz falou, porque quem me conhece sabe o ritmo que eu toco no negócio, eu toco no ritmo um pouco mais acelerado. E, tipo assim, foi muito difícil entender isso no começo, porque, sabe, entender que as pessoas, nem todo mundo vai tocar no mesmo ritmo que eu, mas não seja por causa disso que eles vão ser menos ou mais eficientes do que eu, no caso. E isso, tipo assim, foi bem desafiador. Eu talvez diminuir meu ritmo para poder conseguir acompanhar as pessoas me acompanhar, entendeu? O meu perfil, assim, sempre me forçava a isso. E com isso, isso foi meio que uma educação mesmo. Eu sempre pedindo ajuda, Francisco aqui, o Chico, porque eu acho que, na minha opinião, acho que o maior desafio da gerência é a construção, desenvolvimento de pessoas. O maior desafio de um gerente é isso. Não está em número, né? Não, desenvolver pessoas. Você tocou num ponto interessante, hein, Breno? Tem visto muito essa discussão ultimamente sobre liderança, né? Porque a liderança, ela tende a contratar pessoas que sejam parecidas com ele, né? Não é isso? Então, isso está muito em discussão, isso aí. E o legal é isso, olhar para a equipe, você vai ver pessoas parecidas com você, mas também você vai ver pessoas com características. O perfil tem que ser o mesmo, mas com características diferentes, né, Breno? Eu particularmente gosto muito da heterogeneidade do time, né? Vamos falar assim, você ter várias gerações aí, isso também é um grande desafio, né? E voltando aí um pouco que o Jobson falou da questão do ritmo, o desafio grande também para todos nós, vamos dizer assim, que estamos na Venagro, é principalmente porque também os setores não estavam completamente formados, né? Então a gente teve um desafio administrativo também para dar celeridade em todos os processos. E isso aí eu sei como que foi desafiador, né? E, Breno, interessante que quando você tem essa equipe heterogênea, ela te desafia de outra forma. E isso traz muitas ideias boas. E para todos os lados, para todos os segmentos, entendeu? Então, assim, todo mundo aprende com todo mundo quando você tem uma equipe heterogênea. Foi um aprendizado extremamente importante, porque eu vivo isso na pele, e isso é muito bom. Você pode, em cima disso aí, né? Vocês, né? Você também depois, vocês podem compartilhar uma situação que tenha sido desafiadora aí, já com a equipe. Eu já vou falar... Que tiveram que enfrentar, tipo assim, que vocês tiveram que enfrentar junto com a equipe e que conseguiram superar junto. Eu vou te falar, assim, eu tinha uma equipe muito sênior, a gente contratou uma equipe muito boa já de mercado. Quando você tem uma equipe... Com pleno e sênior, quando você tem essa característica, você tem uma exigência maior. E quando nós começamos a operação lá na Bahia, a gente começou um desafio imenso. Porque a gente não tinha ainda loja física, né? A gente começou a operar via Linhares, via loja daqui. Então, ou seja, a gente tinha um desafio logístico, um desafio comercial, e a nossa equipe alinhada ao propósito, isso que foi importante, a questão da método de contratação e tudo. A gente não teve turnover, a gente não teve ninguém que abandonou o barco, com todo o desafio que tinha de logística, de condição comercial na época, de celeridade de entrega, o produtor exigia, e a gente manteve a equipe alinhada, gerando ideias, gerando soluções para a gente conseguir continuar atendendo de forma com excelência. Então, assim, foi muito gratificante essa experiência, e hoje o time ele observa isso, o quanto a gente evoluiu. Então esse uma vitória desafio, para todos. Legal, esse desafio de logística aí, realmente, né, Breno, se você quiser ajudar, pela distância, né? Perfeito. A gente não tinha uma loja na Bahia e hoje quando se trata dos nossos clientes aí, acho que é unânime. Um dos pontos que
mais precisam ser tratados é a agilidade. Todo mundo quer o produto para ontem. E aí você atender essa demanda de outro estado, né? Altas demandas e tudo, e segurar o time, isso aí realmente um desafio grande aí, né? Acho que aí que mostra mais uma vez a importância de ter bem claro o propósito e a cultura em que está. Perfeito. E aí, olhando para trás, dá até uma clareza na situação, né? Realmente a turma sabe que, vamos falar assim, o mais difícil foi, agora é estruturar, continuar estruturando para crescer, né? E você, Jobs, você estava mais perto aqui, no norte do estado, já no ambiente também, com outro formato. Para mim, o maior desafio, além de envolver pessoas, foi a questão, tipo assim, que eu estava ficando no mesmo ambiente durante praticamente 15 anos, né? Mudar de casa, assim, da noite pro dia, é muito difícil, né? Você organizar e colocar, tipo assim, aquela casa que você tá do jeito que você realmente acha que ela tem que ser. Então, tantas pessoas que são novas, pessoas novas, como o ambiente, processos, assim, porque a gente veio para criar um modelo diferente, é verdade, isso mesmo. Então, tipo assim, os processos a gente aproveita os bons, descarta os ruins e melhora, na verdade, né? Então, tipo... porque vocês dois, né, você tocou em processo aí interessante, vocês dois, nós 4 aqui, né? A gente estava vindo de um ambiente com muito processo, né? De uma empresa maior, empresa multinacional. Então, realmente, esse foi foi o maior desafio, você acha, com a equipe dele. Isso aí. E como a gente montou uma equipe bem diversificada, nossa equipe foi um pouco, a gente trouxe pessoas júniores, pessoas plenas e master, eu vou até mais. E para se equilibrar isso, até com conhecimento, os mais classificados, assim, ajudar a balizar melhor os mais novos, os mais júniores, tipo assim, e ensinar que a gente é uma equipe, que um ajuda o outro, um puxa o outro, mostrar como foi, que a gente realmente acredita. Isso não é fácil, mas depois que a gente mostrou para a equipe, ensinou, hoje isso vai automático, entendeu? Os que estão na liderança, os mais sêniores, eles já ajudam nesse processo naturalmente. Perfeito, é isso aí. Eu costumo falar que os sêniores da equipe são novos líderes, né? Justamente. Mesmo estando em posições pares, às vezes com o time, o próprio time às vezes olha, né, para essas lideranças. Então é importante que o time tenha realmente esse negócio da equipe, né? Se um ganha, todos ganham, né? Isso é bem nítido como a equipe hoje se ajuda. Ajuda os novos, se ajudam. Então esse processo de construção, de melhoria contínua, vamos dizer, do profissional está interligado realmente no time, está interligado na equipe. Isso é muito bom. Isso é muito bom que todo mundo se sente, vamos dizer, em casa e assistido, né? Em relação às solucionáticas do dia a dia. Principalmente quando você... Só tocar uma coisa que é brincadeira, mas eu acho que o principal desafio do Jobs é estar no mesmo ambiente de trabalho que os sócios. Fala um pouco. Todo mundo dando pitaco, todo mundo dando pitaco, né, Jobs? Porque o Luiz tá lá, ó. Eu tô lá na loja, separado. Não, isso é legal. E você que tá convivendo isso ali. Isso é legal que Breno tocou, porque, tipo assim, já conversei várias vezes com ele sobre esse detalhe, tipo assim, a gente sabe da preocupação dos sócios, é deles. O investimento deles, tipo assim, o nível de confiança que eles têm que ter para estar tendo um gerente atuando no mesmo local que eles, tipo assim, não é muito fácil para eles também. Então eles têm que entender um pouco a dor deles, uma colocação que fizeram e ter uma certa maestria para você fazer organizar o local para que seja da melhor forma que eles imaginam que tem que ser, entendeu? E realmente não é fácil, não. Da nossa parte também não é fácil, porque assim, todo mundo tenta cortar um caminhozinho às vezes, aí você tem que falar, não, alinha lá. Quem é seu gestor direto? Alinha com o Jobs, eu não tenho resposta. É um negócio assim que a gente se preocupou em fazer justamente para facilitar isso aí e dar mais fluidez, né? E não ser muito estressante essa parte aí. Foi ter construído um
um organograma, né? Deixar claro, começar a implantar a governança, né, Breno? Então, para deixar claro realmente a quem que as pessoas devem procurar e qual é o guarda-chuva, né? Onde que eu estou, né? E isso é importante, você tocou num assunto, né, a Breno puxou aí, porque o desafio não é só seu, nosso, né? Não é só em relação ao nosso relacionamento, né? É também com os fornecedores, é com os clientes, né? Então você está ali no mesmo ambiente, né? Em contato com o cliente, né? No dia a dia, diferente a distância, ela distancia mais isso. Então aqueles clientes aqui em Linhares estão no dia a dia com o Chico, com o Breno, né? E o Jobs, né? Eles tendem a ter uma linha direta, muitas vezes com os próprios sócios. A gente tem que estar se policiando muito. Tem que estar se policiando e sempre assim, muito alinhado, eu digo, né? Muito alinhado. Se a gente veio com a proposta de trazer pessoalidade, principalmente quando se trata de cliente, é muito importante que a gente às vezes mantenha mesmo, né? Por exemplo, todos os clientes que entram em contato direto comigo, eu já alinho com o Jobson, alguns lá da Bahia também, né? Com o Luiz, e a gente mantém sempre essa linha, né? Mas não deixa de atender, pelo contrário, porque isso aí também cria, vamos falar assim, conexão, né? Com o cliente, né? Ele tá falando ali com um dos sócios, enfim. Isso por uma parte é até legal e a gente tenta manter isso aí, porque também tá na nossa estratégia, né? Bacana. Legal. E assim, olhando para trás, qual foi a conquista assim, que mais orgulha vocês, nesse engajamento de vocês com a equipe? Né? Acho que você, Luiz Otávio, você até começou a entrar nesse assunto, mas nesse engajamento, Eu acho que foi justamente o que a gente acabou de falar agora. A equipe hoje se ajuda demais. Quando você cria o ambiente de colaboração, colaborativo, eu acho que foi uma grande conquista. Entendeu? Você tem uma equipe que é alinhada ao propósito, que pensa na empresa e contribui com ideias. Eu acho que quando você tem um time que contribui com inovação, que dá sugestões, que te desafiam a melhorar, isso cria uma identidade de corresponsabilidade, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo, ao meu ver, entendeu? Porque mostra senso de dono do time. As profissionais da Venagro se preocupam com a Venagro, porque estão alinhadas ao propósito e à cultura. Então, assim, tudo que for para melhorar nossa forma de trabalho, eu acho que a equipe nossa está aberta. Isso é legal, diferente. Isso aí é porque ficou claro isso para eles. E acho que talvez tenha sido até muito mérito seu, no caso, que da contratação, no primeiro contato deixar claro que eles precisavam ser protagonistas de construir o negócio, que a gente não estava com o negócio pronto, a gente tinha que construir, né? Perfeito. Eu acho que esse resultado aí, acho que é porque essa mensagem ficou clara lá no começo, né? E você, Jobson, que situação assim, que te orgulha mais aí nesse relação à equipe? O que mais me orgulha, tipo assim, não é nem questão de processos, nem questão, acho que são algumas pessoas que nos acompanharam, que acreditaram na gente, vieram junto com a gente. A gente tem algumas pessoas que vieram já junto e outras pessoas vieram depois que acreditaram no propósito, acreditaram nessa história que a gente está reescrevendo aí, né? De uma maneira diferente, com uma toada diferente. Não vou citar nomes, mas tipo assim, tem vários profissionais da nossa equipe que a gente já conhecia de antes e fico feliz, porque assim, fiquei muito feliz, né, nos sim que eles nos deram no momento das contratações. Eu acho que foi o que mais me marcou, assim, isso aí. E o que é muito legal, né, Jobson e Luiz, é que agora de fato a gente está tendo resultado. Então, quando a gente trouxe boa parte desse time aí, a gente apresentou para eles, dá para chegar até aqui. E hoje a gente sabe que, assim, eles estão, alguns, né, logicamente, do time estão até melhor do que estavam antes. Então, assim, isso também traz um
um senso de responsabilidade nosso, mas que a gente está conseguindo ser eficiente nisso, né? Perfeito. Então, Eu acho que essa a gratidão aí Eu acho que essa responsabilidade também aumentou, porque muito em cima do que o Jobson também falou aí, você também, Luiz, é que grande parte, a maioria, né, procurou a gente na época da contratação, né? Então, isso aí eu acho assim, procurou e ficou claro para eles que a gente tinha a oferecer era um projeto, a construção de um projeto, né? Muito aí com a pessoalidade, com o relacionamento de vocês como gerente. Mas isso foi legal, né? Porque eles procuraram e entenderam, né, qual seria o projeto. Diferente de você ir no mercado e colocar um anúncio, né, e chamando para contratar, né? Com certeza. Eu acho que foi isso aí que fortaleceu mais também, né? Porque hoje o mercado hoje, né, a dificuldade de contratar, pessoas terem, as pessoas estarem dispostas a investir num resultado a médio e longo prazo, muitas vezes. Hoje o mercado está muito imediatista. Até pelo conflito de gerações também, né? Eu falo que assim, a gente está aprendendo a trabalhar com uma nova geração que realmente é totalmente diferente, né, do que a gente realmente foi criado. Então, e a gente tem que, vamos falar assim, se acostumar e ter estratégia para lidar com isso. Se a gente quer ter um time heterogêneo, nós não podemos abrir mão dessa geração também. Então como que a gente contrata, a retenção é mais difícil, não tem jeito, e como que a gente vai se preparar para isso, se a rotatividade aumentar. Então, aí são cenas dos próximos capítulos, mas que a gente também está investindo tempo para traçar essas estratégias, né? Sim. Isso aí. E o mercado, né? O mercado é muito dinâmico, né? Então, hoje eu acho que o principal fator o Jobson frisou bem também, é trazer essa pessoalidade, né, nas relações. E quando a gente fala nas relações com os colaboradores, a gente também sempre coloca esse relacionamento em relação a fornecedores, em relação aos nossos clientes mesmo. Que aprendizado sobre liderança, né, e trabalho em equipe, que é o que a gente está, né, tá falando aqui, né, várias vezes repetindo. Mas que aprendizado você levaria para outros líderes? Eu acho que é a adaptabilidade. Eu acho que é um termo que eu acho que vai seguir por minha vida, mudança. Falando o que você falou agora, né? Parafraseando o que você falou anteriormente em relação à digitalização, a gente tem que estar sempre buscando a fazer um atendimento, a gente buscar uma melhoria contínua para a gente se tornar melhor, porque nosso grande desafio daqui para frente vai ser realmente as inteligências artificiais, entendeu? A digitalização, ou seja, está ficando tomando uma proporção imensa, e para a gente vencer isso, a gente vai precisar realmente de ter uma capacidade técnica, acompanhar as mudanças, acompanhar as inovações, se adaptar ao novo, mudar nosso modelo mental do que a gente fez até aqui. Deu certo, mas não quer dizer que vai levar isso a outro patamar. E sem sair da estratégia da pessoalidade, né? Justamente. O desafio está justamente nisso. O desafio está isso aí. A única forma da gente ter essa persistência de crescimento é a gente entregar o diferente para o nosso cliente, entendeu? E reforçando o que o Jobson falou, e relacionamento correlacionado à entrega técnica, a gente trazer inovação realmente, prosperidade e rentabilidade para a cadeia, para os nossos parceiros e para os nossos clientes. Eu acho que é esse que é
que é o ponto de aprendizado. É mudança e melhoria contínua. Isso é Seria legal, esse pô, o né? processo. Eu e o Breno, muitas vezes a gente conversando, o Breno, pô, pai, você, algumas coisas que são difíceis de eu entender, como que é hoje o processo, pô, pai, na sua época era assim, hoje não é, É verdade. né? Eu fiquei 30 anos na empresa, né? Pai, hoje é diferente. Né? Hoje o cara ficar 30 anos, hoje fica 5, 6. Né? Então a adaptabilidade, a resiliência, é realmente isso aí. Para as lideranças, né? Principalmente as lideranças têm que ser muito resilientes e se adaptar. Como o Breno falou, o mais difícil é essa equação. Levar a inteligência artificial e a pessoalidade junto, sem perder as relações pessoais, né? Perfeito. E você, Jorge, o que você falaria para um líder aí, né, Difícil até de falar com essa o ritmo que as coisas estão acontecendo ultimamente, mas eu acho que um líder, acima de tudo, ele tem que ter, o que eu posso dizer, ele tem que ter muita paciência, muita resiliência e organização. Eu acho que são os pontos principais, que com isso aí ele vai conseguir botar tudo em prática, tanto com pessoas, com processos e com tecnologia. Acho que tem que colocar essas 3 coisas aí. você E filtrar isso aí não é fácil para eles. Não é fácil. Porque eles são o filtro da equação, né? É. A diretoria vai para eles, tem que vender para o time. E quando o time vem, tem que vender para o meio lá. Isso é uma coisa que a gente também se preocupa muito quando a gente constrói, por exemplo, um fluxograma ou fluxo mesmo entre nós, dentro da organização, da gente encurtar muitos caminhos, né? A gente não pode criar... A gente vai criando processo, mas para resolver certas equações tem que ter rapidez, tem que ter agilidade, né? Para ter respostas mais rápidas, né? Então você tocou num ponto muito importante. Quando você acelera o processo ou encurta, se você não tiver isso bem planejado, né, e com data para executar, né, você ganha tempo, senão você perde muito tempo, né? Perfeito. Esse também eu vejo que é um desafio para os líderes hoje, né? Muitas vezes a estratégia está clara, né? A meta está clara, mas para chegar ao resultado, né, num tempo curto espaço, eu acho que esse é um grande desafio realmente. Tem que ter resiliência, adaptabilidade, organização, como você falou, né? Ajudando um pouco a organização, tem que ter muita disciplina, né? Hoje em dia tem que ter bastante disciplina para isso, né? E assim, dentro do organograma, os dois aí são os primeiros corresponsáveis a entender, né, a nossa cultura e aplicar. São os primeiros que precisam, através do comando de time, aplicar essa questão cultural da empresa. Então, acho que isso é um desafio grande aí para a liderança também, assim, vivenciando o dia a dia. Porque a gente combinar numa sala, eu falo que a gente combinar numa sala com os fornecedores, né, ou até mesmo com alguns clientes pontuais é uma coisa. Agora, isso aí se transformar numa cultura organizacional é realmente um desafio diário, né? Porque definir cultura, né, isso a gente faz nessa venda, né? Então, assim, muitas empresas hoje têm a cultura definida, mas será que ela está implantada, né? Será que ela Já está sendo vivida, né? isso, executada, vivida, sei lá. E isso realmente, vocês são uma pedra fundamental de materializar isso, né? Transformar o que está num projeto no papel ou numa frase na parede, né? Pois muitas empresas, a maioria tem, né? Tem os pilares, né? Tem tudo bem definido. Mas será que isso aí está sendo vivenciado, né? Está sendo executado? Verdade. Mas é isso. Bom, a gente, né, agradece aí vocês, né, por terem trocado essas experiências e a gente se despede aí até o próximo VenagroCast. Obrigado aí, Jobson, né, Luiz, Breno. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui.
E aí, que vem os próximos, né? Gostei. Obrigado também. Eu acho que isso aqui é mais uma... O Menorcast é mais um projeto que, junto com a Mel, a gente sempre acreditou e já deu certo. Porque as pessoas precisam conhecer bem a nossa história, né? Perfeito. E da minha parte também agradecer e ressaltar aqui que essa turma aí que está na nossa frente aqui, que começa a fazer o negócio acontecer. Então é só agradecer e reforçar que a Venagra é feita de pessoas, é feita de vocês que estão aqui. Obrigado. Obrigado.